Durante décadas, um estilo específico de negociação chamou atenção no mundo dos negócios e da política. Um estilo agressivo, direto e muitas vezes imprevisível. Esse estilo ficou famoso através do livro Trump, The Art of the Deal. Nesse livro, Donald Trump descreve sua forma de negociar negócios gigantescos. Mas com o tempo, analistas começaram a perceber algo curioso. O livro não era apenas sobre negócios. Ele parecia descrever um verdadeiro manual psicológico de negociação, baseado em 3 pilares principais: pressão, controle da narrativa, negociação agressiva. E esses princípios aparecem repetidamente, tanto em suas negociações empresariais, quanto em sua atuação pública. Mas a pergunta mais interessante talvez seja outra: essas estratégias são apenas táticas individuais? Ou refletem algo mais profundo sobre como o poder funciona nas negociações humanas? Prazer, meu nome é Fael e hoje vou te mostrar tudo isso. Uma das ideias mais repetidas no livro Trump, The Art of the Deal, é a criação de pressão psicológica durante negociações. Em negociações tradicionais, as partes costumam agir com cautela. Mas o método descrito por Trump muitas vezes faz o contrário. Ele envolve criar urgência, elevar o tom da negociação, aumentar a intensidade da disputa. Isso faz com que a outra parte precise reagir rapidamente. Do ponto de vista psicológico, pressão pode alterar completamente o comportamento humano. Quando as pessoas sentem pressão, tomam decisões mais rápidas, analisam menos alternativas, buscam encerrar conflitos rapidamente. Esse tipo de dinâmica aparece não apenas em negócios, mas também em política, diplomacia e até relações pessoais. Outro elemento central do método é o uso da narrativa pública. Durante muitas negociações, Trump frequentemente levava a disputa para o espaço público. Isso podia acontecer através de entrevistas, declarações públicas ou comentários diretos na mídia. Ao fazer isso, a negociação deixa de acontecer apenas entre 2 partes. Ela passa a acontecer também diante da opinião pública. Isso muda completamente a dinâmica, porque reputação, imagem e pressão social começam a influenciar o resultado. Em negociações complexas, controlar a narrativa pode se tornar uma forma poderosa de influência. Quando analisamos essas 3 estratégias juntas, surge uma conclusão interessante. O método descrito no livro não é apenas um conjunto de técnicas. Ele revela algo mais profundo sobre negociações humanas. Negociações raramente são apenas sobre números ou contratos. Elas envolvem emoções, percepção de poder, pressão social, imagem pública. Ou seja, negociação é também psicologia aplicada. No final das contas, o livro Trump, The Art of the Deal, acabou se tornando mais do que um relato de negócios. Para muitos analistas, ele funciona como uma janela para entender um estilo específico de negociação. Um estilo baseado em pressão estratégica, controle de narrativa e posicionamento agressivo, independentemente de concordar ou não com esse estilo. Ele mostra algo importante. Negociações não acontecem apenas em contratos, elas acontecem também na mente das pessoas. Uma coisa que aparece repetidamente na estratégia descrita em Trump, The Art of the Deal, é o valor da imagem. No mundo dos negócios, muitos acreditam que negociações são feitas apenas com números. Mas Trump sempre enfatizou algo diferente. A percepção pública pode ser tão poderosa quanto o dinheiro. Se uma pessoa é vista como forte, bem-sucedida, dominante, isso muda completamente a forma como outros negociadores reagem. Esse princípio é antigo. Filósofos políticos como Maquiavel já observavam que poder não depende apenas da realidade, mas da percepção. E no mundo moderno, essa percepção é amplificada pela mídia. Em muitas negociações descritas no livro, Trump começa com propostas extremamente altas. Isso não acontece por acaso. Existe um fenômeno psicológico chamado ancoragem cognitiva. Quando o cérebro humano recebe o primeiro número em uma negociação, ele tende a usar esse número como referência. Mesmo que ele seja exagerado, isso significa que a primeira proposta apresentada pode influenciar todo o processo. Esse é um dos motivos pelos quais negociações muitas vezes começam com posições muito distantes. Outro elemento curioso do estilo descrito no livro é a imprevisibilidade. Muitos negociadores seguem padrões previsíveis, mas Trump frequentemente utilizava movimentos inesperados, mudanças rápidas de posição, declarações fortes ou propostas inesperadas. Isso cria algo poderoso na mente do oponente. Incerteza, e quando existe incerteza, as pessoas tendem a agir com mais cautela.
Outro ponto interessante é que muitas negociações descritas no livro parecem conflitos, mas não são conflitos caóticos, são conflitos controlados. Em negociações reais, discordâncias são inevitáveis. Mas quando o conflito é administrado estrategicamente, ele pode gerar vantagens. O segredo está em controlar a intensidade da disputa. Nenhuma negociação acontece no vazio, cada lado possui algum tipo de vantagem. Essa vantagem é chamada de alavancagem. Pode ser dinheiro, tempo, reputação, informação. No livro Trump, The Art of the Deal, Trump descreve várias situações onde tenta aumentar sua alavancagem antes mesmo da negociação começar. O tempo é uma das ferramentas mais poderosas em qualquer negociação. Quem tem mais pressa normalmente possui menos poder. Negociadores experientes entendem isso. Eles sabem que atrasar decisões, esperar ou acelerar processos pode mudar completamente o resultado. Tempo, nesse contexto, se transforma em uma arma estratégica. A pressão psicológica altera a forma como as pessoas pensam. Sob pressão, o cérebro humano tende a simplificar decisões, buscar soluções rápidas, evitar riscos prolongados. Isso explica por que muitas negociações intensas acabam sendo resolvidas em momentos de grande tensão. Outro elemento, frequentemente ignorado em negociações, é o ego. Muitas disputas não são apenas sobre dinheiro, elas também envolvem orgulho, status, reconhecimento. Negociadores experientes entendem que satisfazer o ego da outra parte pode facilitar acordos. Seres humanos respondem muito bem a histórias, e muitos negociadores usam narrativas para justificar suas posições. Uma boa narrativa pode transformar uma proposta em algo muito mais convincente. Isso acontece porque histórias conectam argumentos a emoções. No fundo, negociações sempre envolvem algum tipo de disputa de poder. Quem possui mais opções? Quem possui mais recursos? Quem possui mais influência? Essas perguntas silenciosas estão presentes em praticamente qualquer negociação. Mesmo negociadores experientes não controlam todas as variáveis. Mercados mudam, parceiros mudam, contextos políticos mudam. Isso significa que negociação também envolve adaptação constante. Negociações bem-sucedidas raramente começam na mesa de negociação. Elas começam muito antes. Pesquisa, planejamento, compreensão do cenário. Essa preparação pode determinar grande parte do resultado. No final das contas, negociações são conduzidas por pessoas. E pessoas possuem emoções, medos, expectativas. Ignorar esse lado humano é um erro comum. Independentemente de concordar ou não com o estilo descrito no livro, ele revela algo importante. Negociação é muito mais do que simples troca de propostas. Ela envolve psicologia, estratégia, percepção e compreensão profunda do comportamento humano. No final, talvez a pergunta mais interessante não seja apenas como negociar melhor, mas compreender algo mais profundo. A maior parte das decisões importantes da sociedade moderna acontece através de negociações. Empresas, governo, instituições, todas dependem desse processo. E entender como negociações realmente funcionam pode revelar muito sobre como o poder oculto. Se você gosta de documentários que exploram a psicologia por trás do poder da sociedade e da mente humana, inscreva-se no canal. Porque aqui nós investigamos as forças invisíveis que moldam o mundo moderno e a filosofia por trás de tudo. E muitas vezes, entender essas forças é o primeiro passo para enxergar a realidade com mais clareza. Isso foi o que a cultura de hoje faz com a população, então clica no card. E desculpa,